limpava tudo, cortava ali os pavios, limpava tudo, aí acendia aquele fogo, aí depois podia apagar o vão central, porque o fogo que se usava para acender depois os 6 pavios era aquele fogo do vão central. Aquele fogo foi aceso na inauguração do tabernáculo. Com que fogo? Com o fogo que vinha do altar de holocausto. E de onde veio o fogo que estava no holocausto? Esse fogo veio do céu, veio de Deus. Então era fogo de Deus. Por isso que não se apagava totalmente aquilo ali. Podia se apagar os 6 braços, deixava o vão central aceso. Aí se arrumava os 6 braços, limpava tudinho, tocava o pavio se fosse necessário. Aí depois pegava aquele fogo ali, acendia os 6 pavios, aí apagava o fogo central, do vão central, e limpava direitinho. Aí pegava aquele fogo que já estava nos outros 6 braços e acendia o vão central. Olha só que coisa interessante. Então precisava ficar sempre aceso, não podia se apagar. Assim como o fogo lá no altar do sacrifício, não podia se apagar. Todo dia se colocava lenha lá e mantinha aquele fogo aceso, porque aquele fogo desceu do céu, veio de Deus. Aí você fala, mas aí construiu o templo de Salomão. Aí o fogo do tabernáculo se apagou e Deus fez o quê? No dia da inauguração do templo de Salomão, Deus desceu fogo do céu e o fogo foi aceso novamente. Olha só, coisas de Deus são maravilhosas, né? Imagine você acordar todo dia de manhã cedo e você olhar e ver uma nuvem, todo dia uma nuvem escura, espessa, grande, sobre o tabernáculo. Isso que acontecia com os israelitas. Todo dia era a mesma coisa. Deus estava ali. E quando chegava à noite, qualquer pessoa olhava, olha, tem fogo sobre o tabernáculo. Todo dia era assim. E eles só se moviam, só levantavam o acampamento, se a nuvem se mexesse. Aí sabiam, Deus está dizendo, vamos, bora. Olha só, aquele povo era um povo que tinha a presença de Deus. Não era só a presença espiritual de Deus com eles. Não, eles tinham uma presença material, física. Tinha fogo ali, tinha nuvem. Então Deus ia fazendo milagres, eles iam vendo a presença de Deus. Isso é um ensino muito grande para nós na igreja. Tem gente que fala, não, irmão, é tudo pela fé só, você acredita e tal, Deus está conosco e tal. Não, Deus está conosco não é só espiritualmente, mas também fisicamente. Você vai ver a manifestação de Deus, você vai ver gente curada, você vai ver milagres, você vai ver Deus falando, usando a pessoa falando conosco o tempo todo. A presença de Deus deve estar na igreja. E é o que está faltando hoje na igreja. A presença de Deus. A gente vai para a igreja hoje, na maioria das igrejas, a gente chega e a gente não vê a presença de Deus. Ali é apenas o quê? Uma reunião social, onde pessoas inteligentes, sábias, pregam bonito, impostação da voz, uma mensagem que ele estudou nos seus mínimos detalhes, vírgulas, pontos, tal da Bíblia e tal, exegese, muito bonito e tal. Mas cadê Deus? Nada de presença de Deus. Cantam que é uma maravilha, músicos formados, um curso superior de música, cantam, tocam, é uma maravilha, mas cadê Deus? O culto é maravilhoso, tem teatro, tem dança, tem de tudo, mas cadê Deus? Então, o que falta é a presença de Deus. Veja só, inauguraram o tabernáculo, fizeram do jeito que Deus mandou, veio a presença de Deus, desceu fogo. Deus está dizendo, me agradei. Salomão foi inaugurar o templo, fez tudo direitinho, ofereceu sacrifício e tal, e o fogo, tchum, apareceu. Deus está dizendo, me agradei. É assim, sempre houve o quê? Uma manifestação de Deus visível. Não é só invisível. Então deve haver esta resposta de Deus ao nosso culto. Gostei ou não do culto? Então se gostei, eu me manifesto. É assim que acontece no verdadeiro e legítimo culto.
Imagine aí como é que era a igreja quando começou. Todo culto tinha manifestação de Deus. Todo culto tinha milagre, tinha cura, tinha profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Sempre existia a presença de Deus no meio deles. Jesus havia morrido e ressuscitado, mas ele aparecia em todos os cultos. Estava presente nos cultos. O texto áureo da lição está em João 8,12, que diz: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está usando aqui a tipologia bíblica, usando aqui então o castiçal, o menorá, então para o candelabro, para quê? Para representar, ser um símbolo de quem? O símbolo de Jesus Cristo. Assim como o candelabro era a luz que havia ali no lugar santo, senão ficava tudo em trevas, tudo escuro. Então aqui a simbologia indica o quê? Que Jesus é a luz que ilumina, né? Jesus ele mesmo disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então olha só, é uma representação de Jesus, o candelabro. Verdade prática, tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasias, iniquidades e trevas. Então agora vamos falar não mais de Jesus representando ali, então, a luz dentro do lugar santo. Agora está falando de nós. Se nós somos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, então Jesus diz que aprendei de mim, né? Então nós somos representantes de Jesus, nós vamos representá-lo, nós vamos ser o quê? A luz do mundo também. Vamos guiar o mundo para Jesus, para Deus. Então, assim como Jesus nos guiou para Deus, nós vamos também fazer o quê? Guiar as pessoas para Deus. Então a luz é responsável por isso. Onde houver trevas, nós chegamos com a luz. Então nós vamos mostrar Jesus. Onde nós estivermos, através de tudo, da nossa vida, nosso vestir, nosso falar, nossas atitudes, tudo vai representar o quê? Jesus. Onde nós estivermos, nós vamos representar Jesus. Então não pode haver mentira, engano, coisa escondida. Luz é para revelar tudo. Onde tem trevas, chegou a luz, pronto, clareia tudo, mostra tudo. Se você chegar num quarto seu à noite, está lá em trevas, ninguém vê nada. Você acendeu a luz, pronto, você vê tudo. Olha só, luz é para isso. Então nós estamos aqui no mundo para sermos aí luz, né? Primeiro Jesus fala o quê? Sal da terra e luz do mundo. O sal preserva, né? Imagine se a igreja não estivesse no mundo, o mundo já tinha se acabado. Quando a igreja sair da terra no arrebatamento, aí vão acontecer catástrofes, coisas terríveis vão acontecer na terra. Então aproveitemos nosso tempo na terra para pregar o evangelho a todos, para sermos aí luz, representando Jesus, levando luz onde existe trevas, trevas e o pecado, né? Então nós temos que levar Jesus. E onde Jesus chega, acaba o pecado, acaba a doença, acaba a pessoa demoniada, acaba tudo. Tem que chegar Jesus nesses lugares. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está em Levítico 24, de 1 a 4, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão-as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação, e estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Olha só isso. Falou o Senhor a Moisés, já é uma coisa tremenda, maravilhosa, né? Deus falou diretamente com Moisés. Olha, toda a sua vida cristã, se um dia só, um minutinho só, Deus falar com você, já é uma coisa maravilhosa, tremenda. Você já teve uma experiência
praticamente quase ninguém teve. É ouvir claramente Deus falando com você. Não é através de uma pessoa, mas Deus mesmo falando com você. Já é uma coisa maravilhosa. Imagine. Então Deus chamou Moisés, falou com Moisés. Então a ordem era para que falasse ao povo para trazer azeite puro. Saía aquele azeite mais grosso, né? Um azeite, vamos dizer assim, o melhor do azeite saía ali. Depois ia se colocando mais peso e amassando mais, e ia saindo mais tipos de azeite. Mas o primeiro azeite era o mais forte, o melhor. E este azeite que Deus disse, o povo deveria trazer então para que aquela lâmpada, ou seja, para que os 7 braços do castiçal ali estivessem sempre acesos. Então Deus poderia acender aquilo ali e pronto, não precisava de ninguém trazer nada. Mas acontece que ele queria a participação das pessoas, queria a participação do povo. O povo deveria sentir a necessidade de ter a lâmpada acesa ali, porque ali é que se oferecia um culto a Deus. Então se começava o culto lá fora, mas o culto ia terminar lá dentro. E era importante eles manterem o que? A presença de Deus. Então eles traziam para manter a presença de Deus junto a eles. Então o castiçal aí, o menorá, vai falar o quê? De se manter sempre aceso, quer dizer que você está todo o tempo orando, né? Todo o tempo você está buscando a presença de Deus na sua vida. Tanto você ora em casa, como você ora na igreja, por toda parte. Todo o tempo você quer manter a sua comunhão com Deus. Quer Deus presente em sua vida. Então foi dada a ordem a Arão. Quem acendeu o primeiro, então, castiçal, o primeiro menorá, foi exatamente o Arão, e ele agora tinha que mantê-lo aceso. Vamos ver então nessa lição quais os tópicos e subtópicos que nós vamos estudar. Vamos ver aí. Tópico número 1, nós vamos ver o candelabro de ouro. Subtópico 1, o fabrico do candelabro. Subtópico 2, a luz do candelabro. Subtópico 3, o seu lugar no tabernáculo. No tópico 2, vamos ver Jesus, a luz eterna e perfeita. No subtópico 1, Jesus, a luz do mundo. No subtópico 2, a igreja, a luz do mundo. No subtópico 3, o crente como luz do mundo. No tópico 3, nós vamos ver mantendo a luz brilhando continuamente. No subtópico 1, nossa união com Cristo. No subtópico 2, nossa comunhão fraternal. No subtópico 3, nosso testemunho diário. Vamos ver então a introdução da lição. Diz assim: o candelabro era objeto de maior destaque no interior do tabernáculo, por ser todo de ouro e pela luz que emitia. Se levarmos em conta a sua simbologia, concluiremos que ele representa o testemunho e o serviço do ministério levítico. O seu brilho singular e constante indicava que todas as obrigações sacerdotais e congregacionais estavam sendo rigorosamente cumpridas de acordo com a orientação divina. A Igreja de Cristo, como a luz do mundo, tem a obrigação de luzir sempre nas trevas. Mas se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença haverá entre nós e o mundo? É chegada a hora, pois, de mantermos nossos candelabros acesos, pois o Cordeiro de Deus anda por entre eles, exigindo de cada um de nós perfeito brilho. Então aqui o comentarista, ele coloca aí o crente, né, como representando esse candelabro. Ele diz então que o culto levítico, ele só teria valor, só teria a eficácia de trazer a presença de Deus se o candelabro estivesse permanentemente aceso. Assim também, cada crente, cada cristão deve manter acesa aí a chama de Deus, o fogo de Deus em si próprio. O que é isso? A presença, né, do Espírito Santo. Manter o quê? A comunhão com o Espírito Santo. Como é que se consegue essa comunhão? Sempre o quê? Orando, jejuando, estudando a Bíblia, né? E tudo isso é evidente que quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, isso quer dizer que nós estamos em comunhão com Jesus Cristo.